Fala, fiel. Respira fundo, porque o papo de hoje vai doer. O Corinthians foi até a Vila Belmiro e conseguiu protagonizar uma das atuações mais vergonhosas da temporada. Não foi só uma derrota, foi um retrato escancarado de tudo que vem acontecendo dentro do clube há meses. Um time sem alma, sem vontade, sem entrega. E olha aqui, se tem um lugar onde o Corinthians deveria entrar com sangue nos olhos, é justamente na Vila. Jogo contra o Santos lá nunca é comum. É clássico, é rivalidade, é guerra. Só que o Santos entrou como se fosse final de Copa do Mundo, e o Corinthians entrou como se estivesse jogando amistoso de pré-temporada. E sabe o que mais impressiona? Não é nem o placar. Porque perder faz parte do futebol, o problema é a forma. Foi um time entregue, passivo, parecendo cansado antes mesmo de começar a partida. Com 30 minutos de jogo, dava para ver jogador com a língua para fora, errando passe de meio metro, andando em campo. A torcida assistindo aquilo em choque, sem acreditar. Porque não é só o resultado, é o sentimento de que o Corinthians se acostumou a jogar quando quer. Que escolhe quando vai suar a camisa e quando vai se poupar. E eu já falei isso outras vezes, esse elenco do Corinthians parece que vive em outro mundo. É o elenco mais mimado da história do clube, sem exagero. Tem jogador que some do treino, fica dias fora e volta como se nada tivesse acontecido. Tem gente que diz que tá com dorzinha e fica 2 meses afastado, mas quando é pra seleção, curiosamente, tá voando. É ou não é pra deixar o torcedor indignado? Porque o Corinthians paga o salário, mas quem ganha o esforço é o técnico da seleção. Aí o jogador volta todo poupado, todo no modo de economia de energia, e quem paga o preço é o time. O que aconteceu na Vila Belmiro foi um show de apatia. O Santos pressionando desde o início, como quem quer mostrar serviço, e o Corinthians se encolhendo lá atrás, aceitando tudo. E para piorar, a postura tática foi um desastre. Entrar com 5 atrás, linha de 3 zagueiros, 2 laterais presos, meio-campo engolido, parecia que o time estava com medo. Medo do Santos. O Corinthians, com a camisa que tem, com a história que tem, jogando assustado. Isso é inaceitável. E enquanto o Santos fazia triangulação, pressionava, chutava, o Corinthians assistia. O meio-campo era um buraco. Maicon arrastando os pés, Bidon sumido, o time sem saída, sem velocidade, sem reação. Era um 5-4-1 covarde, que não criava nada, que não ameaçava. O Santos fez o primeiro gol e continuou amassando. Fez o segundo e parecia que estava jogando treino de luxo. O Corinthians não via a cor da bola. E o pior é que nem no banco de reservas havia indignação. Jogador rindo, brincando, batendo papo. Como se o vexame estivesse tudo bem. E o torcedor vendo isso fica como? Revoltado. Porque o Corinthians sempre teve alma, sempre teve raça. O torcedor se acostumou a ver time limitado tecnicamente, mas que compensava na entrega, na força, na vontade. Só que esse elenco é diferente. É mimado, acomodado, protegido por todo mundo. A diretoria passa a mão na cabeça, o técnico evita bater de frente, os colegas tratam como intocáveis. Ninguém cobra, ninguém fala nada, e o resultado é esse, o time entra em campo e faz o que quer. O Dorival Júnior precisa acordar. Ele tem crédito, é um bom técnico, mas está virando refém desse elenco. Porque como é que cobra jogador quando o clube está em transfer ban e não tem reposição? Vai afastar quem, se não tem elenco? Aí os caras sabem disso e nadam de braçada. Jogam quando querem, treinam do jeito que querem e ainda acham ruim se alguém critica. É o Corinthians virando refém dos próprios jogadores. E vamos ser sinceros, o torcedor tem paciência, mas não é bobo. Todo mundo viu o que aconteceu. O Santos ganhou porque quis ganhar, porque correu, lutou, marcou, se impôs. O Corinthians perdeu porque foi covarde, porque não se doou. Fisicamente o time tá morto, mentalmente tá sem confiança e emocionalmente parece desligado. E o que mais irrita é ver jogador que não demonstra nem vergonha. Tomando 3 e dando risadinha no banco. É provocação com a cara do torcedor. E quando a gente fala isso, ainda tem quem defenda.
Sempre tem aquele que diz: ah, mas o cara tá voltando de lesão, ah, mas ele tá com dor. Meu amigo, jogador profissional sente dor todo dia. Renato Augusto já disse isso: quem joga futebol em alto rendimento vive com dor. É normal. O problema é que hoje em dia tem atleta no Corinthians que, se tiver um incômodo, já pede 3 semanas de descanso. E aí o time que se vire. Enquanto isso, o torcedor paga ingresso, viaja, canta 90 minutos e vê um bando de cara desinteressado, jogando sem garra. E olha, tem coisa que é simbólica. O Memphis Depay, o famoso rapper da Fiel, como chamam, ficou no banco dando risada. Aquele mesmo que falou que tinha muita coisa para dizer na hora certa. Pois é, a hora certa era ali, depois do vexame, para assumir responsabilidade, para falar com o torcedor. Mas preferiu o silêncio. Claro, né? Tá esperando marcar um golzinho qualquer, quem sabe contra o Juventude, para depois desabafar e posar de herói. Essa é a nova geração de ídolos de internet, falam muito, entregam pouco. E o que dizer do Maradoninha da Fiel? Só entra em campo se estiver 100%. Se tiver uma dorzinha, já pede para ficar fora. Como se o futebol fosse spa. Enquanto isso, o torcedor trabalha doente, vai pra labuta com febre, com dor nas costas, porque precisa. No Corinthians, se o cabelo do jogador doer, ele é poupado. E o pior é que o clube aceita. Não há cobrança, não há punição. É uma cultura de comodismo que está destruindo o espírito do time. Quando o Corinthians entra em campo desse jeito, parece que falta respeito pela camisa. Por que vestir esse manto é compromisso com história, com sofrimento, com entrega? É saber que milhões de torcedores dependem daquela atitude dentro de campo para terem um pouco de alegria no meio de tanta dificuldade. O Corinthians nunca foi sobre jogar bonito, sempre foi sobre jogar com alma. Só que hoje nem isso a gente vê. E tem mais, esse papo de que o time tá cansado, de que o clima tava abafado na Vila, não cola. O Santos jogou no mesmo calor, no mesmo gramado, e correu o dobro. O problema não é físico, é de vontade. É psicológico. É um elenco que se acostumou com a ideia de que é intocável. E enquanto continuar assim, a gente vai ver mais atuações patéticas como essa. O que mais revolta é que tem talento ali. O time tem jogadores bons, mas falta liderança, falta cobrança, falta alguém que bata na mesa e diga: chega. O torcedor faz isso na arquibancada, mas dentro do vestiário, parece que ninguém tem coragem. O resultado é um elenco que vive numa bolha, protegido, enquanto a torcida carrega o peso da vergonha. E não adianta vir com papo de tática, porque antes de qualquer esquema, tem que ter atitude. Pode jogar com linha de 4, de 5, de 3, com losango, com pirâmide, se o jogador não quiser correr, não adianta. Futebol é simples, quem tem vontade ganha. O Santos teve vontade, o Corinthians não. E foi por isso que o placar terminou daquele jeito. E se ninguém cobrar, vai continuar igual. O Corinthians vai ganhar um joguinho aqui, outro ali, a torcida vai se iludir com um golaço isolado, e na semana seguinte volta o pesadelo. Porque enquanto o elenco continuar mimado, sem comando, o time não vai evoluir. E o pior é que a torcida já percebeu. O corintiano não é burro, ele sente quando o time tá sem alma. O torcedor quer ver raça, quer ver suor, quer ver jogador brigando por cada bola, mesmo que perca. Ninguém exige perfeição, mas exige respeito. Respeito pelo escudo, pela história, pela camisa que já foi lavada com lágrimas e suor. E quando o time entra em campo andando, rindo, se poupando, é um tapa na cara de quem ama o clube de verdade. E olha, não é exagero. O Corinthians vive hoje uma crise de identidade. Não é só sobre resultados, é sobre postura. O torcedor olha e não reconhece o próprio time. E o pior é que lá dentro, parece que ninguém liga. Enquanto o Santos vibra, enquanto o adversário celebra, o Corinthians volta para casa cabisbaixo, mais tranquilo, porque ninguém vai cobrar de verdade. Esse é o retrato do Corinthians atual, um gigante dormindo, cercado por gente que se acostumou com a mediocridade. Um elenco que não entende o que é representar o clube do povo.
E até quando isso vai durar? Até quando o torcedor vai ter que engolir esse tipo de atuação sem ver uma reação? Porque se nada mudar, a história vai continuar se repetindo. E agora, fiel, chegou a hora da gente falar do jogo em si, dentro das quatro linhas, porque o que se viu na Vila Belmiro foi um caos tático completo. O Corinthians entrou com uma formação de 5 atrás, 3 zagueiros, 2 laterais presos e um meio-campo que parecia ter ficado em casa. Sinceramente, parecia que o time tinha medo do Santos. Medo! Aquele mesmo Corinthians que sempre se impôs em clássicos, que cresceu na pressão, que fazia da raça a sua marca, virou um time acuado, encurralado e sem reação. O Santos vinha para cima com tudo, triangulava, ganhava as segundas bolas, explorava os lados e fazia o que queria. Enquanto isso, o Corinthians só observava. Sem transição, sem velocidade, sem criatividade. Era bola longa, chutão, erro atrás de erro. E aí vem a pergunta, por que essa covardia tática? Por que jogar com 5 lá atrás para marcar 2 atacantes do Santos? Futebol é simples, é a matemática. Se você tem 3 zagueiros marcando 2 jogadores, já tem um sobrando sem função. E aí o meio-campo fica exposto, porque você sacrifica um setor inteiro do time. Foi exatamente isso que aconteceu. O Santos dominou o meio, rodou a bola, abriu espaço, infiltrou e acabou com o Corinthians no primeiro tempo. Foram 2 gols, mas podiam ter sido 4. O time simplesmente não reagia. E o mais revoltante é que parecia que ninguém dentro de campo percebia o óbvio. O Dorival Júnior precisa ser cobrado, sim. Ele é o técnico, é o responsável por montar o time, e a postura covarde começa no banco. O Lucas Silvestre, que comandou a beira do campo, armou o Corinthians como se fosse o Bragantino enfrentando o Real Madrid. Faltou coragem, faltou ambição, faltou entender o tamanho do Corinthians. O Santos entrou como quem quer vencer, e o Corinthians entrou como quem quer sobreviver. E quando um time entra para se defender o tempo todo, o castigo vem rápido. Foi o que aconteceu. O meio-campo foi o coração do desastre. Maicon estava irreconhecível, andando em campo, sem força, errando passes bobos. Bidon, que muitos dizem que vale milhões, se escondeu do jogo. Fugiu da bola. Parecia com medo de errar. E o futebol é isso, quem tem medo de errar já está errando. O Guinegão até se esforçou, correu, tentou compensar na vontade o que falta na técnica, mas sozinho não dá. O Santos engoliu o setor com facilidade. Enquanto o Corinthians formava um triângulo preguiçoso no meio, o Santos colocava 4, 5 jogadores na área da bola, fazia triangulação, invertia jogadas, e o Corinthians só via. A defesa, então, nem se fala. Gustavo Henrique completamente perdido, João Pedro lento nas coberturas, Mateuzinho sem conseguir vencer um duelo sequer. O menino de 24 anos parecia um veterano cansado. Tinha lance que ele mal conseguia correr. E olha que o jogo mal passava dos 30 minutos do primeiro tempo. O Hugo do outro lado também não oferecia apoio ofensivo. E se você olhar com calma, vai perceber que o Corinthians praticamente não criou jogadas pelos lados. Nenhuma ultrapassagem, nenhum cruzamento com perigo. Era um time previsível, sem intensidade, esperando um milagre. O goleiro Felipe Longo, que muitos esperavam ver como uma promessa, acabou se complicando em lances simples. Não é para crucificar o garoto, mas é preciso dizer, jogar no Corinthians exige nervos de aço. Não é qualquer um que aguenta a pressão. O problema é que, num time bagunçado, até o goleiro vira vilão. E o pior é que ele foi um dos poucos que ao menos mostrou nervosismo, o que já é sinal de que ainda sente o peso da camisa. Tem muito jogador ali que parece anestesiado, como se o resultado não importasse. E quando o segundo tempo começou, o torcedor esperava ver uma mudança, uma resposta, um pouco de vergonha na cara. Mas o que veio foi mais do mesmo. Toques laterais, lentidão, passes errados e zero criatividade. O Santos continuava jogando solto, confiante, enquanto o Corinthians parecia implorar para que o jogo acabasse logo. Foi só depois do terceiro gol que veio alguma tentativa de reação, mas já era tarde. E aí,
para tentar maquiar o vexame, veio aquele golzinho que não muda nada. Placar de 3-1, mas a sensação é de goleada. E é aí que entra o ponto mais delicado, a postura do elenco. O Corinthians hoje parece um time sem comando. Ninguém cobra, ninguém se impõe. Os jogadores fazem o que querem, brincam, riem, perdem e vão para casa tranquilos. É um ambiente completamente sem hierarquia. E quando o torcedor percebe isso, perde a paciência. Porque o Corinthians sempre foi um clube que viveu da cobrança, da pressão, do sentimento de pertencimento. O jogador que não entende isso não pode vestir essa camisa. Tem gente dentro do clube que parece mais preocupado em manter amizade com o elenco do que em cobrar resultados. Dirigente que vai para vestiário tirar foto com o jogador, dar risadinha, querer parecer boleiro. Isso é o retrato da bagunça. Clube grande precisa de comando, de respeito, de limite. E hoje o Corinthians não tem nada disso. É cada um por si, e quem deveria liderar prefere o silêncio. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No Corinthians, os bastidores parecem estar mais agitados do que nunca. Segundo fontes próximas ao clube, o treinador Dorival Júnior perdeu a paciência com um dos jogadores do elenco e teria solicitado formalmente sua saída. A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente, já está gerando um verdadeiro burburinho entre torcedores e comentaristas esportivos. Ainda de acordo com informações obtidas por pessoas ligadas ao Corinthians, o episódio teria acontecido nos últimos treinos, quando Dorival, conhecido por sua postura firme e exigente, não teria suportado mais o comportamento do atleta dentro e fora de campo. Testemunhas relatam que a tensão entre treinador e jogador vinha crescendo há semanas, mas o ponto de ruptura teria sido uma situação envolvendo desentendimentos táticos e falta de comprometimento percebida pelo técnico. O rumor de que o treinador pediu a saída do jogador rapidamente se espalhou pelos corredores da Neoquímica Arena, e a imprensa esportiva já especula sobre possíveis destinos para o atleta. Alguns apontam que clubes de menor expressão podem aproveitar a oportunidade para reforçar seus elencos, enquanto outros acreditam que uma negociação com times de fora do país não está descartada. Por enquanto, tudo segue no campo das especulações, mas a movimentação promete agitar a janela de transferências se confirmada. Torcedores corintianos, claro, estão divididos nas redes sociais. Parte da fiel defende a postura firme de Dorival, entendendo que a disciplina é essencial para manter o time competitivo, especialmente em uma temporada que promete ser decisiva em várias competições. Já outros questionam se a decisão não seria precipitada, lembrando que o jogador em questão ainda poderia ter papel importante na equipe. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians mantém silêncio absoluto, sem confirmar rumores ou dar pistas sobre o futuro do atleta. No entanto, fontes próximas indicam que reuniões internas já estão sendo realizadas para discutir o assunto e que uma decisão definitiva pode sair nos próximos dias. O que se sabe é que, caso a saída seja confirmada, será um dos capítulos mais comentados do clube nesta temporada, reforçando a fama de Dorival de não tolerar comportamento que prejudique o grupo. Para os aficionados por futebol, o cenário é perfeito para especulações: quem chega, quem sai, e até que ponto a disciplina do treinador será determinante para o sucesso do Corinthians. Enquanto a torcida aguarda respostas, o clima nos bastidores segue tenso, e qualquer movimentação promete gerar novos rumores que devem ocupar capas de sites esportivos e redes sociais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!